Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez. Agora é hora da gente trazer algumas notícias de dois filmes. Tivemos uma franquia do Planeta dos Macacos, né, onde o César era o grande protagonista. Algumas notícias andaram soando sobre um possível quarto filme e muito também sobre o sexto filme, vamos dizer assim, né, de Jurassic Park World, ou o terceiro. Depende como você prefira colocar. Existe uma franquia, mas eu prefiro dividir em 3 ou 2 blocos, algo assim. Então a gente vai falar um pouquinho das notícias que andaram soando sobre esses dois filmes. E é isso. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, vamos começar pro Planeta dos Macacos, né? Tivemos 3 últimos filmes estabelecendo uma ótima e boa franquia, trazendo uma ótima ficção, né? Com ótimas cenas, muita emoção. E os 3 filmes eles se encaixam, né? Dentro dessa franquia. A narrativa ela é bem soada e eu até diria que me surpreendeu com os antigos filmes que andaram lançando sobre esse tema do Planeta dos Macacos. Aqui é uma coisa mais moldada, mas que funciona. E para quem assistiu o terceiro e último filme, não vai esquecer que o César já está muito machucado, ferido, castigado e não acaba sobrevivendo às quantidades de guerras. E a gente sabe que o César foi o grande protagonista, não só do terceiro, mas dos 3 últimos dessa franquia. Só que ele não acaba resistindo e acaba morrendo. São várias batalhas, guerras, e ele acabou ficando muito castigado. Ok, a gente sabe que podemos até pensar em um dia, né, ter uma continuação. E teremos, galera. Algumas notícias andaram soando, algumas eu até achei que fosse fake news, mas não é. Que vai rolar um quarto filme. E acreditem, vão querer trazer o César para esse quarto filme. Mas se o personagem César não acaba resistindo e morrendo no final do terceiro filme, por que raios querem trazer o personagem no quarto filme? Pra que isso? Né? Vão ressuscitar ele? Vão fazer um clone? Meu Deus. A minha opinião é que você pode até mexer na franquia trazendo mais 1 ou 2 ou 3 filmes que seja, mas você não pode mexer num personagem que deu a entender que ele acabou morrendo, falecendo, né? Você trazer novas tramas, novas aventuras, dando uma narrativa mais complexa futuramente, é genial, com outros personagens que sejam tão bons quanto o César. Mas pra que cutucar um personagem que deu a entender que se foi, né? Então eu não concordo muito com isso, de trazer o personagem novamente. Ele foi excepcional, isso não apaga o brilho dele. Mas, né, eu prefiro mais entre continuar com a história, trazendo outras tramas, permanecendo com a essência, mas sem mexer no personagem principal que acabou indo embora. Outro filme que andou ganhando algumas notícias, aliás, outro filme não, outra franquia, né, que é Jurassic Park World 3. Eu vou falar Jurassic Park World 3, sendo porque a franquia estabelece 5 filmes, mas eu separo entre blocos de 2, né. Tivemos os 3 primeiros, que são bons, tiveram seus altos e baixos, né, vamos dizer assim. E depois os 2 últimos filmes ali trazendo o Chris Pratt, entre outros personagens, com 2 filmes. Pra quem já assistiu Jurassic Park e até o último filme, World 2, vai se lembrar que outros personagens acabam entrando, mas a essência da história é permanecida, né? Trazendo novas tramas, novas aventuras. Uma coisa bem parecida, mas diferente no jeito de agir. Mas esse filme, o último, deixou muitas pontas soltas. Como o Jurassic Park World 1 acabou abrindo uma continuação, né, e várias brechas, o segundo, o World, acabou também abrindo, que logo a gente vai descobrir no terceiro filme, que é obrigatório, sendo porque não houve uma finalidade concreta no último filme. Mas as notícias andaram rolando e acreditem, quem pode chegar nesse novo filme, né, nessa nova franquia, que a gente já viu esses personagens, que são lá do primeiro filme, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Ok, vamos ter alguns personagens que a gente até gostou,
revivemos ali não só no primeiro, como no segundo e no terceiro filme. Que por um lado é bacana, né? Você sabe que vai reviver alguns personagens. Olha, aquele personagem fez o primeiro, o segundo filme, eu gostei muito dele. O outro fez o terceiro, então é bacana, mas existem o lado ruim e o lado bom, né? O lado bom é isso, que é de você reviver, sendo porque os personagens ainda não tiveram aquela identificação nos dois últimos filmes. Eu gosto muito do Chris Pratt, ele funcionou no penúltimo, mas no segundo não deu muito certo, e os restantes não me agradaram muito. Já os personagens da primeira franquia, eles são bons, né? Eles dão a cara, eles dão o início, eles têm uma ficção com a história, um ligamento, eles são importantes, eles trazem muito impacto. Legal! Seria para aglomerar mais, para dar mais um tom no filme, sendo porque o elenco ainda dos dois últimos filmes ainda não cresceu, não deu aquela cara? Talvez. O lado ruim é que o filme ficaria muito carregado, né? Não teria muitos focos em alguns personagens, ficaria uma coisa muito misturada ali, junta. E então tem um trabalho que é um pouco mais complicado, né? Você tá com vários personagens principais ali, você tem que saber dosar muito bem cada um deles, o espaço, o tempo e até o jeito de conduzir as cenas. Pode dar certo? Pode, e acredito que dê, né? Só que se você não gostou muito do elenco principal dos dois últimos filmes, você acrescentando mais personagens principais, é aí que você vai acabar não gostando mesmo, né? Sendo porque você está focando e mirando outros personagens. Eu não dei muitos nomes aqui dos atores, sendo porque a gente já sabe quem a gente já está falando, né? Então eu só mencionei o Chris Pratt porque é um filme pouco recente, então talvez alguém aí, né, já tenha esquecido. Mas os restantes não, a gente já tem aí um conhecimento ao longo prazo dessa franquia. E eu acho bacana, porque a essência nunca foi destruída, né, durante esses 5 filmes. Várias tramas chegaram, novos personagens, mas aquela coisa, né, da ciência super desenvolvida entre o dinossauro e o anfíbio sempre foi permanecida. Ok, agora a conclusão disso e a minha opinião pessoal, vamos retornar lá a Planetas do Macacos, né? Trazer mais filmes sobre a franquia é ótimo, você trazer uma nova história, como eu acabei dizendo, com novos personagens. Eu acho que tem espaço para isso, para quem assistiu os 3 filmes sabe que é uma história que pode se prolongar muito mais. Mas, como deu a entender que o César se foi, não acho muito viável mexer num personagem que se foi, né? Então, fica uma coisa meio sem lógica e muito contraditória. Já a Jurassic Park estava na cara que um 6º filme iria sair dessa franquia, ou um 3º World, né, como você prefira definir. E acrescentar novos personagens, como eu disse, é bom por um lado, por outro lado vai depender muito de como vão trabalhar com esses personagens. Eu acredito que quanto mais personagens, mais o filme tem que ter um tempo prolongado, né? De 2 horas e meia, 3 horas, para muitos é tediante, mas é uma adaptação, né? Você está adaptando novos personagens que mesmo que estiveram no passado, eles são ali uma nova adaptação, né? Você está acrescentando. Então você precisa de mais arcos, né? Mais camadas para que você desenvolva os personagens. E isso tem que ser um trabalho muito bem feito. Pode dar certo, acredito que dê e torço que dê. Mas se você teve 2 filmes com aqueles personagens, pra que mexer? Não foi bom? Talvez? Querem fazer um 6º filme para tampar a boca do caixão? É claro. Acredito que dê certo, mas eu fico com a pulga atrás da orelha em algumas questões que eu acabei mencionando sobre a forma de trabalhar. Bom, galera, são 2 notícias que eu estiquei bastante o tempo, porque se você já assistiu essas 2 franquias, você sabe do que eu estou falando, né? Vamos esperar. Para mim, Planetas dos Macacos para mim foi excepcional. Jurassic Park trouxe seus altos e baixos, mas não deixa de ser uma franquia, né? Bem ali popular. Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. E por último, comentem aí, galera, vocês acham que essas franquias devem ser mais expandidas com outros personagens, com os mesmos? Pode comentar aqui que a gente vai entrar em debates bem emocionantes, né? Sem atacar os outros. Bom, galera, dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante, e comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.